Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal, canal do Consolador Prometido. Então, sintam-se todos acolhidos, sintam-se em casa, na Casa do Consolador Prometido, nessa casa de oração, nessa casa de Jesus. Para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Jamais te subestimes. Jamais te subestimes em teu valor. Foge de acomodar-te à condição vulgar da maioria, que consigo não se importa. Não aceites sem lutar o que te pareça fatalidade. Ousa o passo seguinte e outro mais, em direção ao cume do monte. Não consintas que os outros tracem limites para ti, ou que te rotulem. Não acredites impossível o que sequer tentaste. Sobretudo, não te coloques à mercê das circunstâncias, esperando por prodígios que, sem a tua efetiva participação, nunca acontecerão. Com essa bela mensagem, eu convido os irmãos a fecharem os olhos físicos para se conectar com Deus, nosso Pai, com nosso querido Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga, nossos mentores, que com certeza estão conosco nessa noite. E vamos agradecer a eles por estarmos aqui, reunidos, para nos evangelizarmos, para estudarmos a palavra do Cristo, para estudarmos o Evangelho. E vamos pedir que tudo o que estamos recebendo aqui possa se espalhar para todos os nossos irmãos sofredores, aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão nos asilos, nas prisões, aqueles irmãos que passam os dias nas sinaleiras, aqueles irmãos que moram embaixo dos viadutos, das pontes, que todos eles recebam essas energias que aqui também estamos recebendo. Pedimos também ao nosso Pai que essas energias se espalhem também para os lugares que ainda estão em conflitos no nosso orbe. Que a paz possa prosperar um dia nesses lugares. Pedimos o amparo também necessário para o nosso querido irmão Ney, para que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou para a noite de hoje. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Ney, ele que é um trabalhador da nossa casa, do Consolador Prometido, é um divulgador da doutrina espírita no seu canal Ponto de Luz e no nosso canal do Consolador Prometido. Então, já aproveitando a oportunidade, para aqueles irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal, o canal do Consolador, se possível se inscrevam, e também se inscrevam no canal Ponto de Luz, que são canais de divulgação da doutrina espírita. Então, quanto mais nós divulgarmos a doutrina, mais pessoas podem ser amparadas como nós somos consolados, elas também podem ser. Então, convidamos a todos para que se inscrevam no canal Ponto de Luz e no canal do Consolador Prometido. Contigo, então, Ney. Então, boa noite a todos, saudações fraternas. O canal do Consolador Prometido tem agora, 211 inscritos. Agora, né? Mas acho que antes de vocês dormirem, os que não se inscreveram vão se inscrever. E eu vou conferir para ver se o pessoal ouviu a mensagem, Marcelo. Tá? Entra lá no YouTube, Consolador Prometido, vai achar muitos canais Consolador Prometido. Mas o símbolo do nosso canal é esse símbolo aqui, ó. Tá? Vai achar outros canais Consolador Prometido, mas o símbolo da casa aqui é o nosso coração irradiando raios de luz. E no meio aquela faixa escrito Consolador Prometido. Desenho esse que foi recebido de forma mediúnica.
lá no início dos tempos da fundação da casa. E Ponto de Luz é o meu canal no YouTube. Quem quiser se inscrever também, a gente não fica chateado, né? Pois então, hoje vamos falar a respeito do Centro Espírita. Esse trabalho, pessoal, que eu vou colocar aqui, essa reflexão, é baseado nos livros de André Luiz, especialmente, talvez, bastante material do Missionários da Luz, mas a grande parte dessa reflexão é do livro Na Seara do Bem, psicografado por Luiz Antônio Ferraz, pelo espírito Antônio Carlos Tonini. E a nossa irmã Sueli Caldas Schubert, ela fez um apanhado das obras do André Luiz e ela escreveu um livro. Na realidade, ela foi compilando o material das obras do André Luiz e colocou nesse livro. Eu acho ele um livro maravilhoso. O nome dele é Dimensão Espiritual do Centro Espírita. E a nossa reflexão aqui é essa. Dimensão espiritual do Centro Espírita. É tentar passar para vocês o que pode estar acontecendo aqui essa noite. O que as mentes sem cérebro, gostei desse termo, está no livro que a gente está estudando nas sextas-feiras, as mentes sem cérebro, os desencarnados, o que eles estão fazendo aqui por nós. Tá? É interessante que a gente saiba o que está acontecendo aqui no Consolador nessa noite. Então, onde é que estamos, né? No Centro Espírita. O que é um Centro Espírita? É muito mais do que essa casa aqui, esse espaço. O nosso espaço é acanhado, às vezes pode ser... Isso, Marcelo. Marcelo trocou, me avisou que eu tinha que trocar o slide. Não é o que é o Centro Espírita. O espaço pode ser acanhado, nós podemos, às vezes, estar numa condição desconfortável. Viemos aqui porque gostamos do ambiente, da fraternidade, do acolhimento, do resultado que a gente observa em nossas existências. Mas o Centro Espírita ele é muito maior do que esse salãozinho nosso aqui. Ele é gigantesco, se nós pudéssemos nos elevar acima da vida material. Ele transcende essa laje. Não só aqui. Transcende o telhado, a assistência espiritual no presídio, nos hospitais, em todas as igrejas onde se busca a sinceridade do Evangelho. A espiritualidade de luz lá está trabalhando, como está aqui trabalhando por nós. E o que nós viemos fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui no Centro Espírita? Não precisa trocar, Marcelo, pode deixar nisso. O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui por acaso essa noite? Acaso é o apelido que Deus usa quando ele não quer assinar embaixo. Muitas vezes ele assina. Quando ele não quer assinar, ele bota acaso. Mas o acaso não existe. Tudo é causal. Tudo tem uma causa. E nós não nos reunimos aqui nessa noite por acaso. Nós viemos dar, nós viemos entregar, nós viemos, todos nós, buscar. Todos viemos buscar, porque nós somos, que nem tem um título de um livro que eu acho maravilhoso, diz assim, almas a caminho da redenção. Nós somos almas a caminho da nossa purificação, da nossa cura, das nossas emoções, nossa cura das nossas dores físicas, das aflições, das provações, fortalecimento para enfrentar as provações. Mas muitos de nós que estamos aqui retribuindo. Muitos dos trabalhadores espíritas, eles estão retribuindo pelos objetivos que eles alcançaram quando entraram naquela porta, como necessitados também. Quando tínhamos muitas complicações na nossa existência, muitas aflições, as provações eram muito duras, achávamos que a cruz estava pesada demais, que a gente já estava quase se arrastando com ela. E aí a gente vem no Centro Espírita, toma conhecimento
dessa doutrina consoladora e acabamos nos tornando trabalhadores. E qual é o salário do trabalhador espírita? Mais trabalho. A quem muito tem, mais será dado. Quem não é bom zelador no pouco, não merece o muito. Mas quem zela bem pelo muito, mais será entregue, nos diz Jesus no Evangelho. Então, para nós participar dessa reflexão, eu vou fazer um convite para todos nós. Que nós possamos, de uma forma imaginária, nos desdobrarmos do corpo físico. Eu sei que alguns daqui talvez consigam. Alguém acha que não consegue se desdobrar do corpo físico, nunca se desdobrou nessa existência? Quando nós dormimos e dizemos que sonhamos, na realidade nós vivenciamos a realidade espiritual. E olha a curiosidade, nós saímos das nossas casas em corpo espiritual e não levamos nem a chave no bolso e não temos medo de entrar e a porta está chaveada. E da mesma forma, os espíritos desencarnados entram nas nossas casas, sem bater na porta. E nós escolhemos, pela vibração espiritual que nós criamos, pela atmosfera espiritual daquele local, daquele lar, quem não vai nos visitar. Então vamos nos desdobrar imaginariamente para compreender a grandeza, como eu falei, desse ambiente espiritual. O extraordinário trabalho que está sendo realizado aqui. E como eu digo, não é só aqui. Lá na igreja evangélica, lá na igreja católica, lá no presídio, de uma forma muito intensa no hospital, nos cemitérios, como disse nosso irmão Glênio aqui quarta-feira passada, Sociedade Espírita Amor a Jesus fica na frente do cemitério, ele usou esse termo, estrategicamente localizado. Né? Quando eu não estou aqui, eu assisto a palestra pelo Facebook, pessoal, para saber o que a pessoa está falando, está nos ensinando. Né? Então, para nós recolher os frutos que nós viemos buscar, que todos nós viemos buscar um fruto aqui, um alimento espiritual, um alimento para a nossa alma. Né? Uma gotinha de luz, ou um balde de luz a gente está precisando às vezes. Mas nós temos que nos colocar na condição de quem deseja receber. É igual quando a gente faz as nossas orações, muitas vezes, quando a gente pede socorro para Deus, socorro para o nosso anjo guardião, a gente diz assim, não aconteceu nada diferente. Deus não ouviu as minhas preces. Quantas vezes eu já disse isso, talvez eu ouvi alguém dizer dentro do meu lado, eu estou rezando para quê? Mas quando a gente faz a prece, nós temos que permanecer em estado mental de oração para receber o retorno. Se eu mantiver o telefone ocupado, ele não vai tocar. Então eu tenho que manter a linha desocupada para receber a orientação espiritual. Eu tenho que cuidar, o que está acontecendo de circunstâncias na minha vida? Prestar atenção. Às vezes, Jesus bateu na minha porta muitas vezes, mas eu não dei importância, porque eram coisas que não me agradavam, e ele estava ali me chamando. E aí de dizer, eu rezo e não, Deus não ouve as minhas orações. Aí pedem, Ney, reza por mim lá no centro espírita. Não há reza fraca nem reza forte. Há corações que têm que ser corajosos, né? De botar intensidade no nosso pensamento. Como dizia o Chico, né? A oração das mães invade a porta do céu, nem bate. Porque tem uma intensidade, tem aquele sentimento da maternidade. A casa espírita. Como surge uma casa espírita, um centro espírita? Muitas vezes ela é planejada antes da nossa reencarnação, dos que estão aqui hoje em dia trabalhando. E nos foi proposto uma forma de nós compensarmos nossos erros do passado. Tu vai ser um trabalhador do Evangelho, um pregador do Evangelho. Se tu fizer bem certinho, todas essas dores que tu precisas passar por ela,
eu vou estar fazendo uma compensação. Muitos de nós espíritas já reencarnamos com esse objetivo, e outros religiosos também, sinceros religiosos. É uma forma de compensar, porque ninguém é anjo, ninguém é santo. Nós somos espíritos endividados. E nos é oferecida essa oportunidade. O plano espiritual, tudo que é realizado, que está sendo realizado aqui nessa noite, eles não improvisam nada. Tudo é previamente programado. Um exemplo, se nós temos aqui a presença de um amor meu que desencarnou há 15 anos, a minha primeira esposa, que é trabalhadora daqui da casa no plano espiritual, nossa irmã Conceição, ela se planejou junto com os amigos espirituais para vir aqui porque, o Ney vai falar, vou lá ouvi-lo. Mas ela não veio, o outro espírito amigo nosso correndo, chegou aqui atrasado, esbaforido, ele entrou pela porta. E nós temos que ter essa mesma consideração enquanto trabalhadores espíritas. Enquanto buscamos o centro espírita, atrás do lenitivo para o nosso sofrimento. Nós temos que chegar antes, sentar, ficar em estado de oração, como eu digo, deixar a vida lá fora pendurada, lá no portão. Entremos aqui como almas a caminho da redenção, como almas doentes entrando num hospital que vai curar, vai tratar nossas almas, não vai tratar nossos corpos. Só que quando eu estou sadio, eu reflito no meu corpo boas energias e o meu corpo se torna saudável. Quando eu estou deprimido, melancólico, eu reflito energias doentias no meu corpo e o meu corpo facilmente adoece. Uma gripe pode virar uma pneumonia. A pneumonia pode virar uma tuberculose. Porque as nossas energias estão frágeis. Então, quando a gente vem na busca desse medicamento para as nossas almas, nós temos que nos preparar, não é como a espiritualidade não improvisa, nós não vamos chegar de forma improvisada. Aí viemos no centro espírita várias vezes, tomamos passes, não adianta nada, naquele centro espírita eu não vou mais. Aí vai num outro, naquele centro espírita eu não vou mais. O que está errado? A sociedade espírita? Os trabalhadores espirituais não estão me atendendo? Ou eles não estão encontrando um vaso favorável para colocar as energias que eles vão colocar? Quem são esses servidores da espiritualidade? Parece curioso quando a gente fala. São médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores de toda a ordem. Pode ser no outro tema. Não, o anterior. Quem são esses colaboradores? Quem são os médicos? Foram médicos na Terra. Conhecem a anatomia, a fisiologia do corpo humano, justamente para nos tratarem. Enfermeiros auxiliam diretamente os médicos. Nós estamos aqui passando por uma tomografia espiritual durante a palestra. Nós vamos ver daqui a pouco. Pode botar o outro, Marcelo. Aqui para nós ver a história do centro espírita, né? O primeiro centro espírita do mundo foi fundado por Allan Kardec, dia 1º de abril de 1858, em Paris. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi o primeiro centro espírita, onde começaram as reuniões mediúnicas de forma bastante metódicas, começou os estudos espíritas bastante metódicos. E no Brasil, o primeiro centro espírita, vocês estão vendo ali no slide, foi o Grupo Familiar do Espiritismo, instalado em 17 de setembro de 1865. E olha que interessante, 7 anos depois da fundação da Sociedade Espírita de Paris, nós já tínhamos um centro espírita no Brasil. Né? Fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, na cidade de Salvador, na Bahia. Vou trocar mais. Então, a gente continua frequentando o centro espírita sem observar os aspectos mais profundos da importância do centro espírita. O centro espírita ele é importante para nós,
ele é importante para a coletividade. Porque essa luz que se irradia daqui, todo mundo colhe. O Marcelo pediu pelos nossos irmãos que estão em guerra na Ucrânia, é lá na Europa. Os outros irmãos que estão em guerra lá na faixa de Gaza. Outras guerras que não dão mídia, na África. Há guerra na África, mas não dá mídia. Né? Então, a gente pede por todos que estão em conflito e eles estão recebendo. Mesmo que sejamos o vagalume. Mas o vagalume é belo, é luz. Né? Mesmo aquela luz não contínua, piscando, como é bonito a gente ver um vagalume. É luz. Então, que nós sejamos o vagalume, mas aquele vagalume que emite, chama atenção, tenta clarear a vida de alguém. E já pensamos no centro espírita? Qual é a estrutura de um centro espírita? Um centro espírita, ele tem a estrutura jurídica de uma empresa. O centro espírita é uma empresa. A gente já pensou algumas vezes, quem é que paga as contas aqui? Nós temos luz, ar-condicionado, internet, água. Não pagamos aluguel, porque temos um espírito bondoso encarnado que nos cede as instalações. Mas a gente já parou para pensar? Quem é que limpa o chão e organiza as cadeiras? A gente chega em qualquer centro espírita, né? As cadeiras estão arrumadinhas, o chão está limpinho. Se tem um quadro onde se escreve, ele está apagado. Será que foi a espiritualidade que, por efeitos de fenômenos físicos, movimentou tudo? A gente já parou para pensar nisso? A sede é própria ou alugada? Como é que a gente paga os impostos? E esses trabalhadores aqui da casa, dos centros espíritas, eles não têm o que fazer em casa? Que estão aqui, às vezes, todos os dias, estudando a doutrina espírita, fazendo palestra, dando passe. Tem companheiros que são trabalhadores de mais de uma casa espírita, né? São envolvidos em outras atividades espíritas, outros grupos de estudo, às vezes em outra casa. E a gente precisa saber que esse trabalhador não tem o que fazer. É questão de escolha. Nós poderíamos estar em casa agora assistindo o que não nos faz bem na televisão. Mas nós somos almas a caminho da redenção. Temos que retribuir aquilo que recebemos e vamos recebendo, continuaremos recebendo. Pode trocar, Marcelo. Aí é como se estivéssemos vendo a ação da espiritualidade, a prece inicial. Aqueles que estão de roupa mais clara são os espíritos benfeitores. E eles estão aqui conosco também. Olha o que nos dizem as obras que eu citei como referência. O instante da prece inicial a Jesus é proferido nos dois planos da vida. Os sinceros sentimentos do dirigente encarnado harmonizam-se com os do mentor espiritual da reunião. Olha o que pode ter acontecido quando o Marcelo fez a prece. Tênue luz se irradia dos presentes e vibrações salutares derramam-se por sobre o ambiente, proporcionando paz e conforto. Mas, detalhe que a espiritualidade nos diz, nem todos os presentes absorvem essas pétalas de luz, os benefícios, porque os seus pensamentos ainda estão nas preocupações diárias. Né? Entramos aqui, como eu digo, e não nos preparamos para o banquete. Ainda estão na falta de disciplina mental, diz a espiritualidade, que se conquista pela autoeducação. Pode trocar, Marcelo. Começa a palestra. Ali nós vemos, pessoal, o apontador ele não funciona na TV. Mas ali atrás do palestrante é um irmão com a destra, como diz a espiritualidade, inspirando o expositor. À direita da mesa há outros dois espíritos desencarnados ali.
Tá, Ney, eu não acredito no que tu tá falando, porque eu não enxergo nada, né? Eu também não enxergo, pessoal. Mas eu faço uma pergunta, alguém está enxergando o oxigênio que está aqui nessa sala e nos mantém vivos? Ninguém está enxergando o oxigênio, né? Mas tem oxigênio, não tem? Então, só porque a gente não enxerga, nós não podemos afirmar que não existe. Eu fiz a doutrinária aqui, substituindo um irmão de emergência no dia 20 de setembro. Todos observaram que eu não conseguia tomar um copo com água. Quando eu ia tomar, eu virava água quase, não sei se alguém lembra. E eu pensando comigo, o que está acontecendo? Eu me criei aqui, na minha vida, na busca do Consolador. E até eu falando, eu pensava, o que está acontecendo comigo? Eu estou tremendo que nem vara verde. Terminada a palestra, eu substituí um irmão, olhem só, era programado pela espiritualidade. A nossa irmã Lúcia, que é vidente, me disse, Lúcia, tremia, Lúcia, de nervoso. A Lúcia disse assim para mim, ela vai lembrar. A nossa irmã Conceição, que foi a minha primeira esposa, estava do seu lado o tempo inteiro. Ou seja, eram aquelas energias tão boas, tão puras, de amparo, que eu sentia aquelas vertigens. Por quê? Porque as minhas energias ainda estão diferenciadas desse espírito que estava ao meu lado. E já outros irmãos videntes já narraram em outras casas, a sua avó era assim, assim? Era. Ela estava do seu lado. Sua mãe era assim? Era. Ela estava do seu lado. E neste dia foi maravilhoso. Só não foi maravilhoso o meu nervosismo, dia 20 de setembro. Eu até não esqueci. Quando começa a palestra, a gente está vendo ali um jato de luz que liga o pensamento do espírito que está atrás do orador encarnado. E a mente do orador mostra que existe uma ligação com o encarnado e o mentor. Há muito tempo atrás, quando a nossa irmã Lúcia impôs que eu tinha que começar a fazer palestra, né? Hoje eu comentei com o Marcelo, seu Nilson, eu tenho que começar a fazer palestra. Eu achei uma revista, o Reformador, aqui na Casa Espírita, extremamente antiga, lá da década de 50 do século passado, 1950, alguma coisa, e tinha uma frase que dizia assim, a espiritualidade ampara aquele que se prepara, porque eles não trabalham com quem improvisa. E começou a ser meu lema. Aqui nós temos nosso irmão Jorge, nosso irmão André, talvez alguns outros que possam fazer uma palestra. E a gente sabe, quando a gente vai fazer a palestra, nós viemos, né, Jorge? Lá de trás. Aí vai dizer, ele não tem o que fazer? Graças a Deus a gente é aposentado, é reformado, militar. Mas temos o que fazer e às vezes abrimos mão até de alguma atividade social para estudar, para vir no centro espírita. Não é que nós não tenhamos o que fazer, nós temos às vezes convites sociais dentro da família. E a gente diz, eu só vou depois que eu for no centro espírita. Porque a espiritualidade conta com a minha presença, eu sou uma engrenagem do sistema, eu sou uma ferramenta. Eles são o operário. Nós somos trabalhadores espíritas, as ferramentas. Durante a palestra, nós aqui já estamos em tratamento espiritual. A Sueli Caldachuber, inclusive, fala disso no livro dela, do Dimensão Espiritual do Centro Espírita. E esse livro que eu citei também fala que acontecem durante a palestra cirurgias espirituais. Pode trocar, Marcelo. E acontece, enquanto nós estamos na palestra, eu pedi o caderno aqui, enquanto nós estamos na palestra, a espiritualidade faz aquele procedimento que está ali no slide. Eles colocam sobre esse caderno que nós colocamos nomes, pedindo prece, radiação, amparo espiritual, eles colocam um aparelho. Eu comentei aqui até umas 4 quarta-feira atrás.
Foi dado um aviso, eu comentei. Esse aparelho, como vocês estão vendo ali ó, no slide, tem um dos nomes da folha que ele está meio que luminoso. Ele está chamando com intenção, com fé. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que isso aqui não é balela. Quem colocou o nome aqui pedindo intenção por alguém, a pessoa vai receber. Vai receber. Mas a gente não é colocar de uma forma indiferente. Indiferentemente, vou botar o nome do fulano. Né? Coloquemos com fé. Quando estiver colocando o nome, fazer uma prece até. Que Deus ajude que ele receba o que ele necessita. Olha que prece extraordinária. E estão vendo ali, ó, eles colocam o aparelho, né? E aquele chama atenção, aquele nome. E outra coisa interessante, esteja o espírito encarnado ou desencarnado, ele vai receber ajuda. Quando eu faço oração pelo meu pai, minha mãe se encarnou recentemente, mas meu pai já foi lá em 89. Eu penso assim, onde tu estiveres. E de repente eu estou chamando ele de meu neto, é o mesmo espírito. Mas nós estamos fazendo pelo espírito. Então, onde o espírito estiver, ele vai receber. É um gesto de carinho, de consideração, de respeito. Esteja ele no plano espiritual, retornado na vida física, não importa em que sexo, em que país, eu tô me encontrando, fazendo uma ligação com aquele espírito. Então é de espírito, o espírito que foi meu pai. E onde ele estiver, ele vai receber. E mesmo caso aqui. Onde estiver a pessoa que nós botamos o nome, encarnado no Japão, ele vai receber, se eu botei com fé o nome dele. Não há distância para os amigos espirituais. E, inclusive, pode trocar, Marcelo. Se a pessoa que colocou o nome ali estiver na palestra, ali estão 2 benfeitores espirituais. E essa senhora que está na plateia colocou o nome do filho dela, que está passando por problemas, por aflições. Talvez drogadição, alcoolismo, né? Criminalidade. Vocês descobrem, também assim no livro, que a pessoa necessitada, que foi intencionada no livro de vibrações, está presente naquela reunião, eles vão até ela ajudar na hora. Então ali, essa senhora está preocupada com o filho dela. E os espíritos estão fazendo uma leitura do pensamento dela. E vão ajudá-la com certeza. Porque ela foi buscar ajuda. Né? E eles veem o que é possível realizar. Na sala das palestras, recebemos energia diretamente do plano espiritual. Realizam cirurgias no plano espiritual. E olha em detalhe, as cirurgias são realizadas sem a interferência de médiuns. Então, é só os espíritos agindo aqui entre nós nesse momento. Às vezes recebemos durante a palestra a visita, um afago de um amor que já desencarnou e veio aqui, está aqui na Casa Espírita, e a gente sente aquele, senti um calor, parece passar a mão na minha cabeça. Né? Desde que nós nos coloquemos em condição de percepção. Percepção. Então, aqui as energias que nós recebemos são energias da espiritualidade. Da mesma forma que na sala de passe, a energia a espiritualidade está presente. Só que agora está sendo feito pelos espíritos presentes.
É um trabalho eles nos convidam a uma reflexão, um trabalho de mudança de rumo da nossa vida, de um entendimento. E na sala de passe, a diferença é que lá as energias vêm de duas origens, do plano espiritual e do médium. O médium que dá passe, ele não tem o que fazer? Ele tem uma baita responsabilidade. Porque se eu vou dar passe de noite, eu tenho que cuidar do meu alimento lá no almoço, 12h, 13h. Eu tenho que cuidar do meu comportamento. Buscar não me atritar, e às vezes não se atritar na vida é muito difícil, né? Então, o trabalhador espírita, ele tem que se dedicar à proposta que ele abraçou. Por quê? Por que o médium tem que fazer isso? Né? Porque ele tem que, as energias dele tem que estar pura, ele tem que estar em equilíbrio, em harmonia, porque é a caneca, é o vaso que vai encher de energias espirituais e dar de beber para cada um que está tomando o passe. Se o recipiente estiver sujo, que gosto vai ter a água? Né? Tem que ser um vaso limpo. O máximo que nós consigamos estar em harmonia. Então, é um compromisso. Então, quando a gente for tomar o passe, a gente tem que lembrar disso. E nos colocar em condição de contribuir. Nós vamos ver depois. Pode trocar, Marcelo. Ali vários exemplos. Há um irmão que está dormindo durante a palestra. Um outro companheiro que está pensando lá no escritório. Quer dizer, ele veio ao centro espírita, mas não está nem aí. Está pensando lá no escritório. Ele não conseguiu se desconectar, né, das aflições, dos compromissos do dia a dia. Esse irmão que está dormindo, inclusive, ele está sob influência espiritual, só que o companheiro dele não conseguiu entrar, porque não conseguiu romper as barreiras magnéticas, ficou lá fora, mas manteve a conexão, a indução telepática. E para que ele não receba a medicação, eu faço que ele durma, para que ele não ouça a palavra do Evangelho. Pode trocar, Marcelo, por favor. Alguém está enxergando alguém de pé, naquelas voltas daquelas sacolinhas com garrafinhas d'água? Não. Talvez alguém aqui enxergue. Mas será que a gente acredita que aquelas garrafinhas estão sofrendo transformação química? No livro Obsessão e Suas Terapias, do nosso irmão Oscar Enloft, santamariense, desencarnou acho que uns 3 anos atrás, o doutor Oscar me disse-me uma vez que ele era um combatente do espiritismo. Ele, jovem, foi para São Paulo e lá juntou-se a outros jovens, que a proposta era mostrar que o espiritismo era tudo um misticismo. Lá em São Paulo foi feita uma proposta, um trabalho. Um instituto de São Paulo levou num centro espírita acho que 3 garrafas com água, lacradas. Saiu do laboratório, foi para o centro espírita, ficou em cima da mesinha. Após a palestra, eu até imagino deve ter ficado um servidor do laboratório, não toca nessas garrafas de vigilante, levaram as garrafas para o laboratório, abriram-nas e analisaram. Todas as 3 tinham sofrido transformações químicas. Era H2O mais alguma coisa. Ah, mas as garrafas estavam lacradas. O Jorge até falou outro dia, não precisa abrir a garrafinha. Está no livro Obsessões e Suas Terapias, um livro muito gostosinho, pequenininho, do Dr. Oscar Enloft, santamariense, que tornou-se um grande espírita depois. Né? Quando eles não conseguiram provar que aquilo era uma farsa, ele aderiu. E se tornou um grande espírita, escritor e palestrante espírita. Então, aquelas garrafas também, ter fé que elas vão sofrer transformação. Se nós torcermos para outra pessoa, se quiser botar o nome da outra pessoa. Se vamos fazer uso coletivo em casa, não precisa, é para a família. Aqueles copinhos, tem centro espírita, nós não temos esse hábito, que deixa uma bandeja cheia de copinhos.
Também, aqueles copinhos sofrem transformações químicas. Ali estão os espíritos trabalhando. Olha o que diz no livro Na Seara do Bem. Os servidores da enfermagem também atuam na fluidificação da água. O autor coloca assim: nesse instante, alguns companheiros do setor da enfermagem aproximaram-se da mesa onde se encontravam os recipientes de água. Por alguns minutos, olha que interessante, esses trabalhadores espirituais, por alguns minutos, buscaram um estado de concentração e em perfeita sintonia. Estenderam as mãos sobre os vasilhames enquanto o dirigente da equipe, através de comovente oração, buscava as dádivas celestes. Dos servidores do bem, luminosa energia desprendia-se, enquanto dos céus, como resposta à súplica proferida, jorravam pétalas radiantes sobre as águas. Invisível aos olhos humanos, essas substâncias fluídicas desfaziam-se em contato com as águas que as absorviam instantaneamente. Então, quando a gente levar a nossa garrafinha, tomar com fé. É medicamento. É semelhante à homeopatia, porque é um medicamento que vai agir no nosso corpo espiritual. A homeopatia ela só funciona depois de 6 meses que a gente está usando, né? Eu sou muito fã da homeopatia, eu uso acho que 4 homeopatias todos os dias. Porque é uma energia dali que vai fortalecer posteriormente o nosso corpo físico. Pode trocar, Márcia. A sala de passe está vazia lá, né? O vazio não existe, pessoal. Quando a gente entra aqui, se entrar, o primeiro que entrar na sala de passe vai abrir a porta, tem alguém aí? Pessoal, não, está vazio. Não está vazio. Está cheio de ácaros, bactérias, vírus, cheia de oxigênio e talvez outros gases. O vazio não existe. O que está acontecendo na sala de passe durante a palestra? Está ali, ó. Todos os trabalhadores espirituais. O recinto destinado aos passes apresenta características próprias em virtude do trabalho ali realizado. Sendo local de atendimento ao público, é natural que este interfira no ambiente. Entretanto, como se pode deduzir, a grande maioria das pessoas que buscam o socorro do passe o fazem imbuído das melhores sentimentos. Olha o que nos coloca no livro Missionários da Luz, o Espírito André Luiz. Aulus, instrutor espiritual, que se referindo à sala de passes, esclarece. Estarem ali reunidas, olha na sala de passe, sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Essas vibrações permanecem no ambiente e se acumulam, a tal ponto que, no dizer de Aulus, criam uma atmosfera especial, formada pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Esse conjunto vibratório surpreendeu André Luiz, quando este observou uma sala de passe pelo ambiente balsâmico e luminoso que apresentava. Nós vamos falar mais do passe. Pode passar outra. Agora, então, abriu a porta, fomos chamados para o passe. Ali a gente vê uma imagem, né? Os trabalhadores, os passistas, mas vemos quem? Os trabalhadores da enfermagem, utilizando os médium passistas como instrumento. Por isso é médium intermediário. Eu recebo e entrego. O carteiro. Né? A torneira da nossa casa recebe da caixa d'água e nos entrega no copo. Se a torneira não está com um aspecto favorável por dentro dela, a água pode ter gosto de ferrugem, né? Gosto de cobre, gosto de zinabre, e não é da água.
É do instrumento que nós estamos nos servindo. Como eu falei, por isso a responsabilidade do médium passista. Mas nós vemos ali no slide da esquerda um companheiro que está tomando passe, mas ele também está pensando lá no escritório. Talvez é o mesmo companheiro da palestra. Normalmente, dá-se o passe com as mãos sobre o chakra coronário. Né? É o nosso chakra que fica aqui, como se nós tivéssemos, eu digo, uma analogia, um funil aqui em cima. Um funil. Como nós tivéssemos um copo que vai ser abastecido. Se eu for tomar água e virar o copo com o fundo para cima, quanto de água eu vou tomar? Né? Se eu for tomar água com esse copo e eu fizer assim na torneira, não vou tomar nada, eu posso ficar ali o dia inteiro. E essas energias estão sendo desperdiçadas, porque eu estou refratário a assimilar aqueles fluidos. Eu estou desperdiçando o tempo de alguém, estou desperdiçando o trabalho da espiritualidade. Eu estou refratário. Então, nós temos que imaginar que o nosso copo está assim, ó, o nosso funil em cima da nossa cabeça, e nós vamos ser alimentados fluidicamente. Por isso que durante o passe, o que eu tenho que fazer durante o passe? Fique em oração, silenciosa. Eleve seus pensamentos. Não pense que o ônibus está quase passando o ônibus, que eu vou chegar em casa, vou ter que fazer janta, lavar a roupa, botar a roupa na corda. É 2 minutinhos, é 3 minutinhos. Né? Ou nós vamos tomar uma injeção e ficamos sacudindo o braço. Vamos nos machucar. E o medicamento não vai fazer efeito no nosso corpo. Então nós temos que ter essa conduta de quem deseja receber. Fé que eu estou recebendo. Por que nós, às vezes, não precisa tocar mais. Nós, às vezes, só enxergamos, achamos que nós só estamos sendo atendidos lá na sala de passe. Ah, porque aqui eu escuto o movimento do pessoal se mexendo. Né? Então, aqui a coisa funciona, o pessoal está se mexendo. Né? Às vezes, o dirigente lá fica em oração, faz uma prece, diz uma frase para nos colocar em condição de oração. Então, eu acredito no passe. Mas aqui, na palestra também. Na missa. Tem uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz narra, uma passagem quando as pessoas estão recebendo a Eucaristia. Uma passagem maravilhosa, lá na missa. Inclusive, também, que a hóstia para uma única pessoa foi uma pétala de luz. Só para aquela pessoa. E André Luiz narra, quando aquela vovozinha colocou na língua e engoliu aquela hóstia, uma luz foi resplandecendo por dentro de todo o seu organismo físico. Eram 5 pessoas, só aquela senhora. Por quê? Ela tinha fé que estava recebendo naquela hóstia, como diziam os católicos, o corpo de Cristo. Né? A reunião então está terminando. Pode tocar, Marcelo. A reunião está terminando, pessoal. Os espíritos saem em caravana. E onde eles vão, Ney? Vão para casa? A assistência espiritual que nós recebemos, pessoal, mais efetiva acontece à noite. Porque quando dormimos, nós podemos passar até por cirurgias espirituais. Porque nós estamos anestesiados pelo sono. Aonde eles vão? Saem em caravana. Muitos dos que estavam com os nomes no livro de vibração, que não puderam comparecer na casa espírita, terminando a palestra, muitos espíritos vão à procura deles para ajudá-los. O setor de comunicações realiza ainda serviços de atividade externa, tais como visitas a familiares ou necessitados, pelos quais, olha que interessante, quando a gente, na hora da prece, pede por alguém, né? Mentaliza alguém que está precisando. Eles fazem visita a familiares ou necessitados, pelos quais frequentadores oram, e incursões nas regiões inferiores do plano espiritual, no trabalho de intercâmbio e auxílio a espíritos sofredores.
Com relação ao trabalho da espiritualidade, visitar as pessoas pelas quais os frequentadores pedem, o autor do livro destaca a importância de se ter o desejo sincero de estar ajudando e ter fé. Não ser uma atitude assim, sem esperança, sem fé, mecânica. Põe meu nome lá. Já botei o nome do fulano, já cumpri o que ele me pediu. Né? Mentalizar, de repente, a mesma pessoa que a gente botou o nome, mentalizar na prece, no encerramento, mentalizar no passe. Vamos irradiar. Para nós encerrar, então, nos disse Jesus: vinde a mim, todos vós, que vos achais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que Jesus não disse assim, me manda o teu endereço e eu vou lá. Né? Jesus não disse. Porque Jesus quer a nossa participação. A nossa participação. Nós viemos no Centro Espírita buscar. Se eu vim buscar com fé, com esperança, eu vou levar. Porque Jesus disse, vinde ao meu encontro. Eu não vou ao teu encontro. Tu tem que te movimentar. Vencer a inércia. Vencer aquela vontade do não ir. Né? Quantas vezes a gente pensa em ir na palestra e depois, não vou mais. Cuidado. Cuidado. É a nossa dor se manifestando. Aquela sombra que nos persegue por motivos existentes. Então, quando a gente se propor a vir, venhamos. Ou vamos à igreja? Vamos à igreja. Mesmo que chova canivete, como diz o ditado. Porque não vamos abrir mão de receber a medicação. E Jesus diz, vinde ao meu encontro. Se tu está cansado, se tu está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis o descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus. Então aqui eu encerro essa reflexão. A proposta é que a gente tentasse entender os mecanismos, mas tentar entender o mecanismo para ser parte do mecanismo. O Ney falou porque para eu receber no passe, eu tenho que comportar-se assim. Então, para eu receber, eu vou me esforçar para fazer isso. Mesmo que eu saiba que meus problemas, as minhas aflições estão ali fora do portão. Mas eu vou sair mais forte. Né? A minha cruz está me esperando. Mas eu recebi uma almofada para botar no ombro. Eu recebi uma almofada no ombro. E quando eu pegar a cruz, ela vai ser mais leve. Meu fardo é leve. Então, agradeço a todos, né? Por estarmos aqui reunidos. Então, Ney, muito obrigado pela tua exposição de hoje. Muito esclarecedora. É sempre bom a gente entender e ver que o Centro Espírita é bem maior do que a gente enxerga. E principalmente a importância que nós temos quando nós estamos aqui. Além de estarmos recebendo, a gente está ajudando, como o Ney falou. Quando estamos concentrados, ajudamos a irradiar a luz, e essas luzes que a gente, no pensamento, chegam aos nossos irmãos necessitados. Então, é sempre bom que a gente entenda o funcionamento do Centro Espírita e esteja presente. Quando nós estamos aqui, estar presente. Então, muito obrigado, Ney. E espero que hoje todos nós saiamos daqui com essas energias renovadas e com a almofadinha bem forte para durar bastante, até a próxima quarta-feira, né? Até o dia que não precisemos mais da almofada. Até que não precise mais da almofada. Sejamos autossuficientes, em fé. E aí possamos ajudar cada mais ainda os irmãos que ainda precisam da almofada. Então, para encerrarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de convidar o irmão Ney para fazer a prece final.
Então, já assistidos, que tenhamos a fé e a coragem, tenhamos a vontade, pois sem vontade nada realizamos. Nos diz a espiritualidade que a vontade unida à coragem, ilustrada pela fé esclarecida da doutrina espírita, faz com que sejamos capazes de realizar um dia aquilo que alguns chamam de milagre, de sobrenatural, mas é a firmeza na fé, entendendo a naturalidade que tudo ocorre no mundo material, compreendendo como agem esses discípulos de Jesus, anjos amigos, que amparam tudo aquilo que vive na terra, na natureza, na fauna, na flora, muito mais entre nós, seres humanos, e também precisamos nos humanizar, olhar o outro como irmão, acordarmos de manhã e agradecermos pelo corpo. Não podemos ambicionar ter um corpo melhor que este, pois é este que eu mereço. Agradecermos por esse corpo, que tem os seus sentidos, ou nem todos, mas aqueles que temos funcionam, enquanto tantos são cegos, mudos e surdos no mesmo indivíduo. Outros não têm braços nem pernas e sorriem pela vida fora. Deus lhe tira os membros, ele está com um sorriso encantador. Sejamos gratos, possamos gerar energias positivas por aqueles que estão passando as aflições dos conflitos bélicos, dos fenômenos atmosféricos, os vulcões, os maremotos, terremotos, as inundações, as secas. Que as caravanas de Jesus possam estar presentes, especialmente nesses locais, e também amparando os nossos irmãos que estão em presídios, penitenciárias, cadeias públicas, nos orfanatos, nas casas de repouso, nos asilos, nos hospitais, amparando pacientes, cuidadores, profissionais da área da saúde, profissionais da área da segurança pública, para que nós possamos ter um mundo melhor, vivermos em paz, construirmos a regeneração em nós mesmos. Que assim seja.